E agora a gente volta a falar sobre a escolha de um bom plano de saúde. Não é fácil, gente, mas a gente trouxe aqui a nossa convidada, a Cláudia, que é especialista em planos de saúde. Cláudia, a gente tem um monte de pergunta aqui. Eu vou começar pela pergunta, vou voltar aqui para o Twitter, peraí. O Arlindo pergunta o seguinte, se os hospitais começam a ser descredenciados ao longo da adesão que você faz ao plano de saúde, o que fazer? Hospitais também, laboratórios, aí a pessoa vai lá, contrata um plano de saúde, naquele momento consta um hospital que para ele é importante. Aí de repente, depois de um mês, o hospital sai dessa lista e às vezes a pessoa nem fica sabendo. Primeiro, o plano de saúde deve notificar o consumidor sobre o descredenciamento do hospital ou da clínica, via correspondência. Em segundo lugar, tem que ter um hospital ou clínica compatível àquele que foi descredenciado. Olha só, pergunta da Silvânia Oliveira. Se o médico exige profissional dele na cirurgia, devo pagar a parte? Essa pergunta tem cara de ser uma pegadinha isso, que ela vai fazer uma cirurgia, vai fazer pelo plano de saúde, o médico já foi escolhido, mas o médico quer a própria equipe. E agora, ela tem que pagar? Então, muitos planos têm um sistema de reembolso também. Se o médico ele não faz parte da rede credenciada, sim, o consumidor deve pagar os honorários médicos à parte, mas pode pedir o reembolso. E o reembolso, muitas vezes, ele não pode ser um valor muito baixo daquele que o consumidor pagou. Então, é importante que o consumidor verifique o valor do reembolso e, se for muito abaixo, além do que ele pagou, acione a justiça via advogado de sua confiança ou defensoria pública. Se possível, que faça tudo isso antes da cirurgia, não é? Exatamente. É importante que o consumidor, ao ter uma negativa do plano de saúde, acione a justiça como uma medida antecipatória para que ele faça todo o tratamento sem o custo que muitas vezes pode onerar o seu tratamento de saúde. Eri Andrade tem uma dúvida. Eu gostaria de saber se a cirurgia ortognática pode ser considerada doença pré-existente. Do que se trata isso, Cláudia? Na verdade, esta cirurgia, ela tem cobertura, as pessoas elas podem requerer sim o seu tratamento via o plano de saúde. Havendo negativa, ela pode recorrer ao Poder Judiciário para a liberação da cirurgia. Então, a cobertura, ela existe e deve ser realizada. O Márcio, ele faz uma pergunta interessante. Ele diz que o atendimento hoje está tão ruim na rede privada, caiu tanto de qualidade nos últimos anos, que ele está pensando em não ter mais plano de saúde e voltar para o SUS. É uma boa ideia? Então, na verdade, nós não temos atendimento pelo SUS e também muitos planos de saúde têm negado tratamento médico. Então, a única opção quando tem uma negativa é fazer uma denúncia na ANS via 0800 701 9656 ou pelo site da ANS, ou mesmo acionar o Poder Judiciário, porque as ações judiciais, elas têm sido rápidas, seguras, efetivas. Em menos de uma semana, muitas vezes a gente tem uma decisão que garante o tratamento da pessoa. Então, não deixe de ter o plano. Se você pode arcar com aquele custo, arque com a mensalidade e, se houver algum problema, acione a justiça. Tem uma pergunta, qual é a diferença entre rede credenciada e referenciada? Nós temos algumas cooperativas de planos de saúde que têm a rede referenciada, que muitas vezes faz parte daquele plano de saúde. E a rede credenciada, muitas vezes são aqueles médicos que se credenciam através do plano de saúde ou clínicas ou hospitais por sistema, muitas vezes, de reembolso, por exemplo. Mas valem os dois? Sim, sem dúvida. Um telespectador perguntou aí se a rinoplastia está coberta nos planos de saúde. A rinoplastia deixa o nariz mais fininho, mais bonitinho. Por motivos de saúde ou por estética, né? Sim, se for por motivo de saúde, sem dúvida, é coberto o tratamento e está no rol da ANS. Se for por estética, simplesmente, muitas vezes não há cobertura. Quais são as cirurgias estéticas que geralmente são cobertas pelos planos individuais? Aquelas que muitas vezes trazem risco à saúde do paciente. Uma cirurgia de desvio de septo? Sem dúvida, a pessoa ela não consegue respirar de forma adequada, então ela precisa de uma correção, uma cirurgia corretiva. Aí muitas vezes existe a cobertura.
Muita gente reclama dos reajustes, principalmente das faixas etárias. Sobe muito de uma hora para outra, eu não sei quantos anos, 64 com 11 meses, aí passa para 65, vira o dobro. Como reclamar desse reajuste tão abusivo? Na verdade, nós temos dois tipos de reajuste. O reajuste anual, que é aquele que ocorre na data do aniversário do plano, e o reajuste por faixa etária. Este reajuste por faixa etária ocorre quando a pessoa tem uma determinada idade e ela muda para outra faixa. Não pode ocorrer abusividade nos aumentos, ou seja, principalmente para os idosos. O Estatuto do Idoso veda, proíbe o aumento abusivo, ou seja, a pessoa ela não pode pagar, acima de 60 anos, 6 vezes mais que a primeira faixa etária.